Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Estamos aqui, para dar continuidade a esse estudo do livro Os Domínios da Mediunidade. Me parece que eu não estou vendo ninguém novo aqui. Tem alguém de primeira vez? Não, né? Todo mundo aqui, as carinhas já são conhecidas, já sabe que a gente está fazendo acompanhamento desse livro. Nós hoje vamos falar, estamos entrando, no capítulo 8. Na semana passada o Marco encerrou o capítulo 7, Psicofonia Consciente, Hoje nós vamos entrar nesse tema da psicofonia sonambúlica, tá? Eu vou deter hoje mais em dois aspectos desse capítulo. Vamos só relembrar, A gente, o André Luiz e o Hilário estão numa casa espírita, Numa reunião, presenciando uma reunião mediúnica, como aprendizes. E quem faz a instrução, desse curso, entre aspas, é o instrutor Aulus, A gente já viu alguns personagens, acredito que vocês ainda lembram, Rapidamente, no capítulo anterior, a psicofonia consciente, quem fez esse trabalho de atendimento foi a médium Eugênia, Todo mundo lembra disso. E hoje nós vamos entrar nesse capítulo, falando da psicofonia sonambúlica. Eu vou falar rapidamente, porque no próximo estudo vai se deter mais, explicando mais detalhadamente sobre a psicofonia sonambúlica. Hoje a gente vai falar do personagem que vai aparecer, o espírito, que vai ser atendido, e a importância do médium, da escolha do médium para esse trabalho em especial, tá? Então eu vou me deter nesses dois aspectos que são os aspectos importantes. Então, só para a gente iniciar, para a gente fazer um contraste sobre a psicofonia consciente e a sonambúlica, tá? A psicofonia sonambúlica é um tipo de mediunidade em que o espírito comunicante se utiliza dos órgãos físicos do médium ligados aos centros de forças responsáveis pela fala, exteriorizando através da palavra o seu pensamento. Tá? É uma conceituação que eu estou fazendo, tá? Para a gente ter uma noção. O espírito assume todas as suas faculdades sem as restrições impostas pela matéria. Seu corpo se torna um objeto inteiramente afastado do espírito. O médium serve de instrumento a outra inteligência, é passivo, e o que diz não é dele, tá? Isso aí está no livro dos médiuns, o qual a gente já estudou aqui o ano passado, não é isso? Essa definição é para a gente entender que a psicofonia consciente, o médium, ela está atento o tempo todo ao seu corpo, tá? Na psicofonia sonambúlica, o médium, o espírito, se afasta e dá completa passividade para o espírito. Então a diferença é essa. E por isso que eu vou descrever para vocês, aliás, eu não, André Luiz, lógico, ele vai descrever o espírito, o sofredor que vai ter esse atendimento e a importância da escolha do médium, justamente por essa passividade que ele dá ao espírito. Então vamos iniciar a leitura. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se afigurava um nume apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam
verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e expelindo, né, nauseabundas, asquerosas emanações, ou seja, muito odor. Então, o André Luiz, ele já vai descrevendo um aspecto de um espírito bem ruim, né? Ele emanava até cheiro ruim. Ele estava coberto de lama, ele foi arrancado do subsolo. Esse era o aspecto dele. E ele continua a descrição. Ele fala, inclusive, nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrendas faces. Ou seja, ele ainda faz uma comparação com os outros, né, espíritos que estavam para ser atendidos. Lembra? Sempre eles fazem aquela fila, né, para eles poderem ser atendidos. Ele entrou completamente atordoado, com essa aparência que os próprios espíritos que estavam ali para serem atendidos ficaram temerosos, como ele diz ali, ó. Aqui e ali, os variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Ele faz uma comparação do semblante desse espírito, né, que entrava aos outros. Os outros que estavam ali tinham um aspecto de remorso, de fé. Ele se diferenciava por essa descrição que ele faz de um espírito de aparência muito ruim. E continuando, eu coloquei ali, né, a imagem desse Fidalgo, né? Então, continuando a descrição. Mas naquele rosto patibular, ou seja, monstruoso, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza, a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Ele faz essa comparação aos outros que estavam ali. Ele chegou, o espírito arrogante, né, monstruoso, que emanava mau cheiro, ou seja, ele saiu do lodaçal. É isso que ele quer dizer. Ante a expressão com que surgia, de imediato, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos, com medo. Ou seja, os outros irmãos que estavam ali também para serem atendidos ficaram com medo da presença dele. Na destra, ou seja, na mão, né, o estranho recém-chegado trazia um azorraia, um chicote, e tentava estalar ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. Ali ele traz na mão uma espécie de chicote, né? Então ele entrou bravejando e estalando o chicote. Os outros que estavam ali ficaram com medo, né, de tanta imposição e arrogância que ele se impôs naquele meio. E aí ele diz, o espírito, né, quem me faz chegar aqui contra a minha vontade? Bramia, gritava, semiafônico. Covardes, por que segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. Isso é o impacto que ele já chegou esbravejando, né? De tanta arrogância dele. Ali a expressão dele. Pela expressão dele, né, a gente já nota uma pessoa completamente perturbada, né? É isso que ele quer descrever aí. Continuando, e evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Então ele continuou com os impropérios dele.
Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? Vamos observar rapidamente, aí eu estou dando uma pausa, vamos observar o que ele diz, vai nos colocar exatamente aonde ele ainda se encontra. A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis, vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes regicidas, ou seja, assassinos de reis e rainhas, né? Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários de rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Então, só nessas palavras que ele diz aí, e ele ainda descreve, né, com a voz rouca, gritando esses impropérios. Ele descreve exatamente aonde ele ainda está preso. E olha que esse livro, né, ele foi escrito em 1930, década de 30, 35, mais ou menos, né? Já tem... E já era, vamos dizer, ele fala da Revolução Francesa, 1700, então ele ainda está preso à época da Revolução Francesa, 1789, ou seja, mas ele viveu nesse século, né, mais para o final do século XVIII. E aí, né, ele demonstra exatamente com o quão ele está debilitado, preso ainda, aquele espírito ainda muito endurecido, né, a todas aqueles horrores praticados à época. Que aquilo era normal, né, para os senhores das terras, eles agiam dessa forma, né, com essa mão pesada, eles, vamos dizer, os escravos sofriam muito na mão desses fidalgos, né? Eles eram torturados, humilhados, todo tipo de coisa. E ele estava preso ainda nesse tempo. Continuando. E aí Aulus esclarece, né? Ele gritando, e ele continuava. Então o Aulus, né, esclarece para André Luiz e para o Hilário. Foi um fazendeiro desumano, desencarnou nos últimos dias do século XVIII, ou seja, entre 1799, no final, né, que ele descreve. Mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob a luva de ferro, guante, né? Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Ou seja, ele descreve aí como uma pessoa extremamente ruim, né, perversa,
que ele só acreditava no dinheiro, no lucro, nas suas propriedades, no que ele falava. Ele era o senhor da terra, daquela terra, né? E ele ainda descreve ali que convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Ou seja, ele ainda conseguia perturbar, né, aqueles irmãos que reencarnaram, que eram queridos dele, até sem querer, porque ele não se percebia a situação que ele se encontrava. E aí ele continua falando. Valendo-me da pausa espontânea, esse é o André Luiz que fala, fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos. Então André Luiz chamou a atenção dele os olhos, né, do fidalgo, do irmão que estava ali, né, se bravejando. Ele não enxergava, ele era cego. Ia apontar para aquelas órbitas inexpressivas quando o instrutor, o Aulus, né, adivinhando-me o impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras e quando conseguiam arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírios, mas queimava-lhe os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento, ou seja, exemplo das senzalas. Alguns dos ratos quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados depois de cegos às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Ou seja, ele queimava os olhos, e aqueles, né, aqueles que fugiam, ele queimava os olhos, e aqueles que conseguiam, né, que sobreviviam, ele fazia o quê? Entregava aos cães para serem comidos. Então, essa descrição é para colocar o quão monstruoso era esse espírito, o quão endurecido, como ele fazia muitas maldades, né? Com semelhante sistema de repressão, ele, o fidalgo, né, instalou o terror em derredor de seus passos, granjeando, então, fama e riqueza. Ou seja, através dessas suas crueldades, ele conseguiu ganhar muito dinheiro, muito rico e uma fama horrível, né? Todos o temiam, tinham medo dele. Continuando. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, ou seja, a morte dele, né? E nessa nova fase, não encontrou senão desafeto, suas vítimas, a se levantarem junto dele à feição de temíveis perseguidores. Ou seja, assim que ele desencarnou, né, os perseguidores chegaram até ele. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado. Olha que ainda tiveram espíritos que saíram dali e foram embora, mas outros não. As ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado a lhe acumularem o espírito de aflitivo pavor, emaranhando nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava. Nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro. Ou seja, ele nem se deu conta que ele havia morrido. Na verdade,
ele vivia em tanto desespero, né, dos seus perseguidores, e ele naquele desespero continua fazendo mal, sendo perseguido. Assim, a gente descrever, eu imagino que o André Luiz quis descrever com essa passagem o quão o espírito é capaz de ser cruel. Então ele descreve com esse requinte de detalhes de crueldade, para mostrar, né, o quão ele ainda estava nessa concha que ele mesmo havia criado, pelo desespero dele. Onde está ali? Outro, né? Cresce no cárcere. Ai, eu achei. Através da morte. Ele se crê, né, num cárcere de trevas, ele está preso, né, nessas trevas que ele mesmo criou, atormentado pelos escravos prisioneiros das próprias vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências, pelas lembranças, né, das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo. Vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Ou seja, ele havia desencarnado, ele poderia até enxergar, mas ele estava tão preso em todo aquele martírio que ele mesmo havia criado, entre o desespero e o remorso, né, que ele não se dava conta, ele estava cego, né, porque os próprios agressores dele, né, o haviam também feito de tudo com ele. Então era uma revolta o tempo todo. O que ele quer passar para a gente é o quão, vamos dizer assim, difícil seria o trabalho com esse espírito. Então, ele chama a atenção exatamente numa mesa mediúnica, né, um espírito desse porte chegar à mesa para ser tratado, o médium que vai receber esse espírito, que vai atender, tem que ser de muito preparo. Fala. Dentro dessa questão que nós vamos trazer hoje, que é a você, a gente pode trazer para a nossa realidade negativa. Por quê? Exatamente o que você acabou de falar agora. Uma das mediúnicas que nós participamos há muitos anos atrás, em alguns momentos, o comendador Breves, o emblemático dicionário do Escalofeta Brasileiro, século XIX, foi vendido aqui também, há muitos anos atrás. E aí, a questão da concha, como nós sabemos, é um processo que o próprio espírito desenvolve, cristalizando a mente naquela condição. Ele faz naquela cristalização mental. E os escravos do comendador Breves, que ele estava também fazendo esse combustível, viviam presos, cativos no local, com uma cerca magnetizada, como se fosse amplificada, e eles sabiam que não podiam ultrapassar aquela cerca. E seriam eletrocutados, imagina só, a falta de conhecimento e a percepção da realidade que esses irmãos nossos tinham naquele dado momento. Que muito possivelmente até hoje há alguns por na nossa vida. Naturalmente, uma parte dos contingentes escravizados foi recolhida uns 15 anos atrás, mais ou menos. E o próprio comendador do jogo vai ter aqui também. Antes da história que fala, eu me recordo que há muitos anos atrás, há décadas atrás, nós morávamos num prédio aqui na Rua Júnior, e uma mulher era uma médium, sentido de perceber as coisas, de ver e tal. E ela via, vez ou outra, um homem vestido sobre aquele cartola, subindo a escada do prédio. A figura se semelhava ao comendador Breves. E ele tinha capacidade, que não tinha mesmo como saber, de atravessar um apartamento para o outro dos parentes. Ele não viu, mas era visível, por logo depois ficava apavorado. Mas esse mesmo irmão nosso, atingido foi, mas por conta justamente da cristalização mental da auto-hipnose, possivelmente ainda permanece dentro daquela condição de escravidão.
Só para ilustrar essa fala de várias vezes. Esse capítulo, esse pedaço, né, a gente vai ter a continuação na próxima semana. Mas assim, o que eu estou destacando é descrever o quão esse espírito era difícil, né? E se a mesa mediúnica, né, não tivesse condição de atendê-lo, ele nem chegaria. Então, o que a gente precisa entender é que os mentores da casa, no caso era o Clementino, né? E o Raul Silva, que era o dirigente encarnado, eles tinham, né, total monitoramento, coordenação desse trabalho. Então, se esse espírito muito ruim, muito bravejando e ruim, adentrou a casa, né, foi conduzido pelos próprios orientadores da casa. Então é isso que a gente precisa ter em mente, que o que a gente vai colocar é exatamente o trabalho mediúnico, a importância do preparo do médico e o porquê que determinado médico serve a um e não serve a outro, né? A gente viu que na semana passada era o Libório, né? O espírito foi atendido pela médium Eugênia. Ela deu a passagem para ele ali, né? Controlando, era aquela psicofonia consciente. Ela estava tomando conta de tudo que acontecia no corpo. É mais ou menos assim, olha só, eu vou te emprestar minha casa, mas eu vou estar aqui tomando conta. Se cai um papelzinho no chão, vai lá e pega. Então, assim, ele empresta a casa, mas está ali tomando conta da casa. É o caso da Eugênia, que foi o exemplo da semana anterior. Hoje, a psicofonia sonambúlica, ela dá um aspecto um pouco diferente. Então, a descrição do espírito é extremamente horrível, tá? É um espírito muito ruim, o trabalho seria bem difícil. Então, vamos continuar. E aí, o espírito, enquanto se nos alongava o entendimento, né, eles estavam lá no entendimento, o infeliz, né, que ele coloca dessa forma, era situado junto à Dona Celina. Aí eu coloquei para a gente lembrar quem era a Dona Celina. É aquela moça lá, de vermelho. Então, o André Luiz, né? A medida impressionou, isso é o André Luiz falando, impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa é quem deveria colher o indesejado comunicante, né? Aquele aspecto horroroso, fétido, aquela figura horrorosa, com uma médium, ela que atendeu, uma médium tão delicada, tão, né, toda simplesinha, né? Amorosa. Reparei a luminosa auréola, contrastando com a vestimenta pestilencial. Aliás, André Luiz usa esses, por isso que eu boto assim até para facilitar, né? Do forasteiro. E deixei-me avassalar por incoercível temor. Seu André Luiz. Um espírito com medo de outro espírito. Exatamente. Né? E aí, a gente não pode deixar de lembrar que ele está no início do seu aprendizado, tá? Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? E aí a gente faz uma breve pausa para a gente entender, relembrar quem era Celina, né? Então, eu só estou recuperando alguns aspectos para a gente perceber por que Celina era o médium correto. Irmã devotada, companheira do nosso ministério espiritual, viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável bravura, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Conheceu de perto a perseguição dos gênios infernais, a que não se rendeu.
acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral. É abnegada servidora na construção de valores do espírito, a clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando por isso valiosa colaboradora de nossas realizações. Então aí, o que eu estou chamando a atenção? Do quão importante é o médium preparado, o médium pronto. Ou seja, ela, sabe, era uma médium que tinha compromisso com o trabalho, se preparava para o trabalho, abnegada, o comportamento ilibado. Então, o que acontece? Quando a gente para pensar, né, o André Luiz, ele ainda está no seu aprendizado, ele imaginou uma pessoa tão delicada, com um espírito desse porte. Ao contrário, ela é a médium perfeita. Ou seja, é aquela pessoa que transmite bondade, gentileza, benevolência, né? A gente sabe o quê? Que gentileza gera gentileza. Se não fosse ela, seria até difícil o trabalho. Por quê? Porque ela estava bem preparada para receber um espírito daquele porte, né? Então aí... Talvez eu fosse a única que oferecesse compatibilidade fluídica para eles. Não, a gente vai explicar exatamente. A psicosfera do médium, ela é de importância vital num tipo de atendimento desse. Por quê? Porque ela tem a bondade. Sim, mas desculpa te interromper, até te contraponto nesse sentido, mas é importante destacar a relevância da afinidade fluídica, o que o médium oferece fluidicamente para aquele espírito, que ela poderia não receber em outros médiums, sim, com menos atributos do que ela. Os fluidos dela, sim, as qualidades morais dela, é que favorecem diretamente ao espírito. Ela é, vamos dizer assim, o remédio necessário e ideal para aquele espírito. Porque a psicosfera dela era toda a favor de receber, porque ela era bondosa. Ela tinha toda a vibração perfeita para atender um espírito desse porte. Porque é a mesma coisa você chegar para alguém, muito brigão, né? Aí quando a mãe, abnegada, toda a gente chega para aquele filho, o filho faz o quê? Tá. Então é isso que ele quer dizer. Aquele espírito mais raivoso, o médium que tem todo aquele amor dele, ou seja, a psicosfera dele, dela, né, no caso, era uma psicosfera totalmente que coadunava com ele, porque ela ia se aparar esse espírito. Porque ele precisa de amor, de compreensão. Ele estava tão preso naquela coisa ruim, ele não enxergava mais nada. Não adiantava o doutrinador ou quem quer que seja sacudir, mas você não adiantava. Ele tinha que saber chegar. E qual seria a média? A segunda. Por quê? Porque ela era a média pronta. Alexandre, fala. Pela dúvida, mesmo estando altamente preparado, nas condições ideais, um espírito desse tão perturbado, tão perturbador, né? A psicoria sonambúlica, ela é ideal para isso? Vamos ver. Pode ser nos próximos capítulos. O que ele quer colocar é exatamente isso, é o contraste, né? Porque a gente percebeu que a Eugênia, ela deu voz ao Libório, mas ela estava ali, igual uma enfermeira, como ele cita, né? Mas ela está atendendo, mas ela
tem um comportamento diferente da Celina. A Celina tinha um comportamento amoroso. Aí a imagem, né? Ela vai descrever exatamente. Eu sei que ele vai usar a imagem também, né, no seu próximo. Porque é essa imagem do capítulo 8. A gente vai ter que. O que ali a gente entende, né? Ela sai, aí, o espírito da Celina, ali é marrom, igualzinho a outra, só que mais para mim. Ali é o espírito. Ela já sai e acolhe o irmão. Então, o aspecto todo é esse. Ou seja, ele estava lá esbravejando, né, pensando que alguém ia dar um soco, ele ia logo. Ela vai e abre os braços para ele. Então, já tem aquela primeira queda. E aí, ele faz um esclarecimento, que aí é o finalzinho, que eu só vou até aí, mas é importante que a gente entenda. Aos, porém, deu-se pressa em explicar-nos, ou seja, o André ainda estava naquela coisa, né? Como é que ela que vai atender, né? Não é tão delicada. E aí ele explica: acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa, ou seja, ele não está ali invadindo, não, ele foi levado pelos coordenadores da casa, ou seja, eles sabiam o que estava fazendo, sabia que esse atendimento deveria ser feito desta forma. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desentrega. Ou seja, a própria luz, né? A luz do sol, qualquer luz, inclusive a luz do médium, né? A gente não viu lá no início que todos eles saem raios luminosos. Então, esses fluidos deletérios são desintegrados por essa luz. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Inclusive, a gente já falou aqui, né? Cada sessão mediúnica é diferente uma da outra. Vai depender de quem, né, da necessidade do atendimento daquela sessão, daquele atendimento, daquele socorro espiritual. Então, isso muda, tá? É porque a gente não vê, então a gente não tem essa noção. Mas ele tenta descrever exatamente ali. E aí eu grifo essa parte aí, ó. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes. A todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Isso é para vocês verem, né, a importância do Sol. A gente falou uma vez aqui sobre os raios, né? Eles são, né, uma limpeza na nossa psicosfera. Por quê? Porque a gente vê um país que está em guerra, como o ambiente astral da psicosfera que hoje está lá em Israel, Santa Cruz, né? A gente está vendo horrores. Então, aquilo tudo está pesado, está bem pesado, mas a bondade divina, ela tem meios, né, para se defender dessas emanações que são jogadas na psicosfera o tempo todo. A luz do sol, os raios. Então, é o que a gente chama de resiliência. Todos os dias, aquele ambiente ele vai sendo renovado, né? Quando a gente pedia preces, né, para o planeta, a gente sentia, né, uma coisa leve, ou seja, combatendo esses efeitos
deletérios que a gente mesmo produz. Os raios luminosos da mente, orientada para o bem, incidem sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas, né, os raios, e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode. Nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. E aí eu vou fazer um paralelo, né? A pessoa, vamos dar um exemplo aqui só para a gente entender. A pessoa que tem depressão, sempre naquela angústia, normalmente ela procura um ambiente escuro, fechado, né? Ela meio que faz uma concha, procurando sair da luz. E é isso que ele está colocando para a gente. Quanto mais você tiver consciência do seu estado, você tem que procurar a luz. O que seria a luz? Não é só o ambiente iluminado, mas a sua luz interior, né? Sabe aquela coisa da gente viver reclamando? Ai, meu Deus do céu. Ai, que tristeza. Isso você está chamando para você emanações deletérias. Você está colocando, é como se estivesse agarrando na gente esses miasmas pesados, né? E a gente não percebe. Às vezes a gente acorda se sentindo com peso, como se tivesse mesmo alguém nas nossas costas. Eu tinha uma colega no trabalho que ela falava assim, eu viro hoje para correr aqui, mas está pesado aqui, ó, aos pés dele aqui, ela dizia que... Aí, mas eu achava engraçado, ela não é espírita não, mas é para você ver como é que a compreensão, né, de cada um, né, vai no seu entendimento, mas é isso mesmo. É o sentimento. É o sentimento. E a gente percebe isso, né? Então, quando você escuta música, você bota música, não é funk, aquela coisa horrorosa, não. Música edificante, né? Divaldo sempre fala, eu vejo na palestra dele, que você, quando coloca a música, né, o teu espírito, ele, mesmo que não tenha letra, só aquele canto. A gente fez agora, né, Rosana, no nosso atendimento médico, vocês já perceberam aqui que ele já passou lá, tem lá um aparelho de som, que vai aquela musiquinha ali. Aquilo ali tem melhorado bastante o ambiente lá de dentro da enfermaria. Por quê? Porque a música edifica, ela te leva, né, a tua energia, porque nós somos energia pura. Tem paciente até que dorme, tem que botar. Dorme, acabou. Sai da cama, senão não sai. Mas isso é para demonstrar que quanto mais energia boa, quanto mais luz, né, o atendimento é muito melhor. E só para terminar, que já está passando ali um pouquinho, a médium Celina, como ele diz ali, era médium perfeita. Por quê? Porque ela tinha todas essas qualidades. E aquele espírito, ele precisava de uma pessoa que fosse acolher, que fosse dar a ele a acolhida que ele precisava. Faça ideia quantos anos daquele espírito, ele coitado, né? A gente tem que sempre falar do irmão com misericórdia, com compaixão, nunca de repente recebeu um abraço de ninguém. Então a gente tem sempre que pensar nesse aspecto. Aquele que mais raivoso é o que mais precisa de amor. Ele precisa entender, né, ser acolhido por uma médium, né, do porte da Celina, que ela doa, né, amor. A sua psicosfera é de luz, é de bondade, de abnegação. E a minha parte vai até aí, não vou entrar mais, porque aí na semana que vem vai explicar melhor o que
como é. Alguma pergunta? Se tiver muito difícil, eu passo para outra. Deixa para semana que vem. Tá bom? Então, obrigada aí pela atenção.